Bom, nós vamos falar agora sobre o agronegócio brasileiro, né? Será que o sucesso e o prejuízo andam de mãos dadas? Esta é a pergunta e o comentário de hoje do Celso Ricardo nos bastidores da pecuária. Vamos lá, Gleidson. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje nós vamos analisar uma série de situações com relação ao agronegócio que trazem para nós muita instabilidade e incertezas, mesmo que nós venhamos a viver algum ápice do mercado, como aconteceu com a soja, com o milho e com a carne bovina, mas é notório para nós que tudo isso era momentâneo. Em determinado momento, o mundo iria se atentar para essa situação, dessa necessidade de alimentos que nós vivemos a nível mundial, e qualquer pedaço de terra a nível mundial seria favorável para a produção de grãos ou para a proteína animal. E isso aconteceu, uma maior oferta de alimentos está sendo oferecida pelo mundo afora, e isso tem um impacto diretamente no preço dos grãos, no preço da proteína animal. Mas precisamos ter algumas considerações e entender o que de fato acontece das fronteiras para dentro e começar a termos responsabilidade e uma atitude digna para com o agronegócio. Não somente viver de resultados que eu considero fantasiosos e que escondem os problemas do agro, como relação à etapa final, PIB, balança comercial, o que isso quer dizer de fato. Para governos e país tem um resultado, mas para o agronegócio é bom que fique claro para todos que tem uma outra representatividade. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui agora. Ser o maior exportador de proteína animal do mundo, exportar grande volume de soja, de milho, o que isso quer dizer? Na realidade, o produtor rural, ele absorve muito pouco esse sucesso de mercado, esse êxtase que o mercado tem em determinados momentos, não por um planejamento ou por relações comerciais internacionais, mas sim por sazonalidade. A nossa irresponsabilidade vira um setor com tanto potencial para atender um ou dois países, criando barreiras para outros países que poderiam ser compradores do Brasil, porque nós nos encarregamos de inflacionar o agronegócio e essas barreiras são criadas a partir do alto custo de produção. Então existem inúmeras situações que o Brasil desconsidera e que eu classifico o Brasil como um grande criador de barreiras para o desenvolvimento do agro, mas de certa forma programas e redes sociais também dão ênfase para esse resultado final. E nós que trabalhamos junto ao agronegócio acabamos ficando de mão atadas, sem poder apresentar propostas, porque elas são desconsideradas, porque a estabilidade e o equilíbrio, a partir do básico bem feito, nós não estamos considerando. Nós vivemos de resultados finais, criamos um marketing em cima desses resultados finais e acabamos esquecendo, principalmente do produtor rural e do setor primário. Como eu disse, somos um grande exportador de carne bovina, mas o pecuarista não vê esse resultado. Os frigoríficos absorvem os bons resultados ficam dentro dos frigoríficos. Assim como a soja e o milho. As grandes tradings são as grandes responsáveis pela exportação e qualquer resultado lá fora, a partir do alto custo de produção, seja da soja ou de milho, nós ficamos refém de um ou dois mercados, sem poder diversificar a comercialização e muito mais do que isso. Não podemos diversificar e muito menos ter expectativa de margem de lucro, porque em determinados momentos nós trocamos dinheiro ou mais do que isso. Absorvemos o endividamento. E vale lembrar que o endividamento do produtor rural brasileiro ele é muito alto. Então, esse período que nós vivemos de êxtase do mercado com relação à soja e o milho não tornou o nosso produtor rural capitalizado. Nós não tivemos um real valor do nosso produto lá fora na hora da comercialização. Nós trabalhamos uma necessidade de mercado. E isso é fato, porque nós ficamos sempre na dependência dos Estados Unidos, por exemplo, na alta ou na baixa do valor da soja, do milho, da carne bovina também. A nossa carne tem uma desvalorização muito grande quando comparada com os 40 maiores exportadores de carne bovina do mundo. Então qual é a vantagem? Termos volume no mercado, mas o que esse volume representa em termos de resultado? Todo mundo está absorvendo dentro da cadeia produtiva? Não. Então conceitos precisam ser mudados. Ser um grande exportador de volume é fácil. Garantir margem de lucro é outra coisa totalmente diferente. Viver da sazonalidade do mercado é fácil. Ter relações comerciais que garantam uma comercialização no mínimo aceitável ao longo dos meses é outra coisa. E o Brasil não conseguiu atingir ainda esse estágio, porque nós não temos relações comerciais internacionais.
O Brasil vive de sazonalidade. E o produtor rural brasileiro, que é competente, acaba sendo muito pouco citado dentro desse processo produtivo, absorvendo muito mais os prejuízos do que propriamente os lucros, que, como eu disse, acabam ficando nas indústrias de alimentos. E isso é uma prática injusta, mas enquanto nós não tivermos uma representatividade do campo forte, esse cenário vai ser prolongado por muito tempo. Nós precisamos, a nível de Brasil, ter responsabilidade com o agronegócio. Desenvolver uma gestão específica, entendendo o que acontece das fronteiras para fora, em termos de necessidade de consumo, para nós podermos nos voltar para as fronteiras para dentro e desenvolver o agro a partir dos 26 estados e Distrito Federal. Nós produzimos alimentos em todas as regiões do país, umas com mais intensidade, outras com menos, com maior potencial, com menos potencial, e enquanto nós não tivermos uma gestão específica e o mapa tomar um posicionamento de ser realmente aquele que vai desenvolver uma gestão para o agronegócio, nada vai mudar. Porque entendo eu que o Ministério da Agricultura deveria fazer à frente, deveria ter o seu entendimento e as suas atenções voltadas somente para o agronegócio, considerando pequenas, médias e grandes propriedades, setor primário, secundário e terciário, mas em contrapartida, Ministério da Agricultura e ministros são apenas figuras representativas que estão ali para atender às necessidades governamentais e políticas. Por isso que nós não conseguimos viabilizar as operações do agronegócio nunca. O agronegócio de Brasília sempre se sobrepõe ao agronegócio real que nós vivemos. E isso, de uma certa forma, é ruim. Muitos podem pensar que o agronegócio não tem nada a ver com Brasília e política, mas tem 100% a ver. No momento que eu trabalho esses números com a ênfase que é dada, eu inflaciono, eu dou margem para que as multinacionais venham com seus implementos, adubos e fertilizantes cada vez com preços maiores, aumentando o custo de produção, porque dá a entender que o agronegócio brasileiro vive os seus melhores momentos. E isso não é real, isso não é verdadeiro. Nós deveríamos estar apresentando propostas para reduzir o custo de produção, garantir margem de lucro, viabilidade nas operações, principalmente no campo, e diversificação comercial que nós não temos. Nós somos hoje colônia da China e dependente da China 100%. A cada redução de preço ou diminuição de importação, o agronegócio brasileiro se encaminha para o fundo do poço. E quais as atitudes? Nenhuma. Nós ficamos inertes, sem apresentar propostas, e que hoje caberiam e existiriam muitas propostas para viabilizar e melhorar os resultados do campo. Situação real do agronegócio. China é o nosso carro-chefe. Sem ele, nós não temos como dimensionar um agronegócio para a médio e longo prazo. A China hoje é que define o que, como e quanto nós vamos produzir. É a partir da necessidade deles que o agronegócio brasileiro se desenvolve. A realidade do agronegócio de Brasília é uma: PIB relacionado à safra recorde, balança comercial relacionada à exportação recorde. E o que isso quer dizer? Safra recorde, eu que recorri agora aos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e acabei no Rio de Janeiro, eu vi milho sendo jogado a céu aberto. Para que incentivar uma produção recorde ou ter uma exportação recorde a partir de uma safra recorde se eu não tenho lucratividade? Fluxo financeiro é fácil, mas eu preciso capitalizar e viabilizar as operações a partir de uma boa comercialização dos produtos. O Brasil se contenta em ser um país das commodities até hoje. Nós não nos preocupamos em desenvolver a indústria, transformar, beneficiar, agregar valor aos nossos produtos que são exportados. E isso é um retrocesso muito grande. Nós não temos viabilidade operacional nenhuma. Se o mercado internacional, aquele que nós somos dependentes, recuar, o agronegócio quebra muito rapidamente. Plano Safra deixou de ser uma opção que viesse para nos ajudar a inovar ou desenvolver. Ele já passou a ser 100% necessário. Sem Plano Safra o Brasil não produz, assim como sem a importação de adubos e fertilizantes nós não produzimos também. Olhem as controvérsias que existem. Brasil importa alimentos em valores e volumes, sim, muito grandes. Importa alimentos com tributação zero. O produtor rural brasileiro produz alimentos com uma carga tributária absurda. Esse é o Brasil real que nós vivemos. E é um Brasil que não apresenta alternativas para que esse cenário desfavorável, para que nós sejamos um grande produtor de alimentos, aconteça. Sem nós termos uma gestão específica para o agro e um posicionamento, principalmente do Ministério da Agricultura, que já deveria acontecer há muito tempo, nada vai mudar. Nós vamos seguir sendo um país das commodities e um país de um agro forte que depende de associações e tradings e multinacionais. E não vamos ser um país globalizado, onde a exportação vai estar aberta para todos,
O desenvolvimento e a inovação estarão caminhando lado a lado com a produção de grãos e proteína animal, e nós vamos seguir desse mesmo passo, vivendo apenas da sazonalidade e da dependência desse ou daquele país. Ou seja, nós não vamos evoluir nunca e o nosso produtor rural, o nosso setor primário, vai seguir absorvendo os prejuízos como vem fazendo há muitos anos. Certo, pessoal? Forte abraço a todos e até o nosso próximo programa aqui no canal Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, até a próxima. Celso Ricardo conosco todos os dias no fechamento do mercado aqui do Tempo e Dinheiro. A você que nos acompanhou e prestigiou essa edição, nosso muito obrigado. Uma ótima tarde, bom início de semana e semana que vem a gente volta na primeira edição do Tempo e Dinheiro. Até lá!